Estou acompanhada junto dos meus filhos, meu esposo. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor. Gostaria de fazer menção que os irmãos, as irmãs não poderam vir comigo, porque dia de sexta-feira ensaio, está chegando a festividade. Então, nós vamos dar um abraço dos meus pastores para todos os irmãos. Amém? Irmãos, Lucas Lucas 15, do versículo 11 diante. Lucas 15, do versículo 11 diante. Amém? Tipo, vale dizer, a parábola do filho pródigo. Disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, agitando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a bolota que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quando o jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei tipo meu pai, e dir-lhe-eis: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse: Pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa os velhos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Deus, nós discordamos, Pai, a oração feita pela tua serva, ungida da tua casa, Pai. Mas eis-me aqui, Senhor. Pai, que nessa noite eu possa me diminuir, Senhor, ser a menor da casa, a pequenininha, e o Senhor possa crescer. Que quem tem que brilhar aqui é o Senhor, e não eu. Pai, que o Senhor possa, como a tua serva disse, estar ungindo meus lábios, para que eu possa trazer o que a tua igreja precisa ouvir, não o que eles querem ouvir.
Assim, nessa noite eu faço essa oração, já te agradecendo por tudo. Amém. Meus irmãos, eu tenho que fazer também um agradecimento à missionária Michele, né, a Daniela. Desculpa qual foi o canal nessa noite. Muito obrigado pela confiança. E somos a igreja que estamos vivendo, né? É só um corpo. Somos toda uma igreja só. Porque naquele grande dia, quando o Pai vier, nós vamos entrar naquela grande cidade lá, a Nova Jerusalém. E como a Bíblia mesmo diz, ao quão inconsolável é que os irmãos vivem em união. Estamos aqui um para ajudar o outro. Amém? Meus irmãos, é uma palavra bem conhecida qual fala do filho pródigo, que diz que pediu a herança ao pai. Mas naquela época, bem sabemos, que só se pediu uma herança quando o pai fosse morto. Não podia pedir a herança quando o pai fosse vivo. Mas o pai está representando o nosso Deus, o nosso pai, a qual o mais moço pediu a sua parte da herança, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele está ali de braço aberto para nos receber, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Então ali, o teu filho pegou a tua herança e foi viver uma vida dissolutamente, ou seja, gastando tudo, a qual ele não chutou, ele não sabia o valor que ele teve daquilo. Ele pegou aquela sua herança e foi viver uma terra distante, longe dali, e foi viver uma vida dissolutamente, onde ali ele gastou o seu dinheiro com meretrizes e coisas que não agradavam o pai. Porém, um certo dia, né, ele tomou assim, por quê, meus irmãos? Todo mundo que se afasta da presença do Pai, a tendência só é cair. Todos nós que abandonamos a presença do Pai, nós só vamos descer. Lá na passagem de Jonas, vimos que Deus pediu ele para ir pregar em Nínive. Só que ele ficou com medo. Eu não falo ser povoador, porque muitas vezes na minha e na sua vida é assim. Deus manda entregar e você fica achando até que é coisa da sua cabeça. Então ali naquele momento ele se acovardou, por quê? Porque ele sabia que a cidade em Nínive era uma cidade perversa, era uma cidade mau. Então ele fugiu, e a primeira descida dele foi num barco. Ele comprou a passagem, desceu na Jope e desceu no barco. Então a tendência é só descer. E dali ele foi acometido no ventre de uma baleia. Voltando com a passagem do filho pródigo, não é diferente. Porque ele também gastou, ele achou que ele ia viver a melhor vida. Meus irmãos, nunca como se afastamos da presença do Pai, vivemos da melhor forma. Sempre a nossa tendência é só descer, descer, descer. E ali, ele gastou tudo, né? Porque é assim, a gente gasta tudo, né? Muitas vezes a gente também já foi esse filho pródigo. E pedimos tudo ao nosso Pai, não demos valor à sua herança e fomos viver uma vida dissolutamente lá fora, onde botamos tudo a perder, sem saber o valor das coisas. Porque a nossa maior vitória vai ser quando chegar aos céus, está escrito o nosso nome no livro da vida. Ali sim nós vamos saber que tudo valeu a pena. Então ali, aquele filho pródigo começou a gastar, viver uma vida dissoluta, ou seja, nada que ele fazia agradava ao Pai. E quantas vezes de nós agimos dessa maneira? Agimos de uma forma que não agradamos o Pai. Muitas vezes o Pai fala, vai por ali, a gente vai por ali. Não faz isso, é aí que a gente faz. Ali ele pegou, e aonde que ele foi parar, meus irmãos? Onde muitas vezes eu e você paramos, apacentando porcos e vivendo do resto do porco comia. Olha como que é. A gente tinha uma vida farta, onde a gente sentava na mesa do Pai. E agora a gente está comendo as migalhas do porco. As bolotas que o porco desperdiçava ali, era o que ele comia. Mas ali ele ficou apacentando aquele porco. Mas daí ele tomou a primeira atitude, porque ele disse, vou para a casa do Pai de novo, pedir
pedir perdão porque eu pequei contra meu pai. E ele se lembrou que os jornaleiros aqui significa os trabalhadores. Ele se lembrou que nem os trabalhadores do pai dele viviam daquele jeito. Então ali ele pegou, se levantou e falou: eu vou voltar para a casa do pai. E pedi para ele para mim voltar a ser um jornaleiro. Ou seja, depois de ser filho, ele quis ser um trabalhador. Não diminuindo o trabalhador, mas olha como que a gente só pensa. Ali ele voltou, de longe o pai dele viu ele, se alegrou e gritou: traga-lhes vestes novas, porque é assim que o pai faz. Quando você retoma a casa do seu pai, ele te dá vestes novas. Ele coloca o anel no seu dedo, ele bota calçado nos seus pés, porque aonde você vai pisar, alguém vai olhar e vai falar: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e você vai dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Então ali ele caiu em si e voltou. E o pai, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. O pai o avistou de longe, porque como foi dito aqui nessa noite, o pai contempla tudo. Só que ele não se mete até você se arrepender. Porque para fazer na minha e na sua vida, você tem que ter um arrependimento. Não existe arrependimento, conversão sem arrependimento. Primeiro você se arrepende, depois você se converte. Daí ele voltou e o pai se alegrou. Porque a Bíblia mesmo nos diz: há festa no céu quando o pecador se arrepende. Daí ele foi, o pai se alegrou, botou vestes novas, tirou as velhas, calçou seus pés e colocou um anel no seu dedo. Mas ali veio o quê? O filho mais velho. O filho mais velho aqui simboliza várias coisas. Mas simboliza também aquele irmão que muitas vezes, quando você retoma para a casa do pai, ele não se alegra. Nos dias de hoje também não é diferente. Porque quando a gente tem aquele arrependimento que a gente volta para a casa do pai, o irmão está ao seu lado. Que era para se alegrar, ele não se alegra. Que é para te estender amor, ele não te estende. Ele te bota ainda pior do que você saiu. Que nessa noite não possamos ter como esse irmão teve. Que nós possamos abraçar e entender, como o pai mesmo falou: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas seu irmão esteve morto e reviveu. Estava longe e retomou. Glória a Deus. Ou seja, é assim que nós devemos se portar, meus irmãos. Porque devemos se alegrar quando o nosso irmão retoma para a casa do Senhor. Mas existem muitas pessoas, infelizmente até mesmo dentro da igreja, que preferem que o irmão continue comendo as bolacas do povo, o resto dos povos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: que Deus te deu, ninguém toma. O que Deus te deu, ninguém toma. A herança é sua, só se você abrir mão da sua herança. Porque aquele preço de sangue já foi pago naquela cruz, por mim e pela sua vida. Já foi dito nessa noite: é pela graça, não é pelo que somos. Irmãos, se Deus tirar a presença dele na minha e na sua vida, nós não somos nada. Nós somos um bicho. Porque quando se afastamos do caminho do Senhor, nem nós sabemos a atitude que tomamos. Porque quando voltamos, nós mesmos falamos: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Devemos olhar, meus irmãos, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Porque em Salmo 121 vai dizer: levo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra de Deus também lá em Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, eu não sei a situação que vocês estão passando, mas a irmã ali, eu achei bonito o que ela fez. Ela tomou posse da vitória dela antes dela receber.
É a perseverança. Ela deixou seu filho doente em casa e veio para a casa do pai, porque ela sabe que o pai pode todas as coisas. Ela não se prostou. Já foi dito nessa noite também do aleijado, que estava naquele tanque de Bethesda, onde esperou sua bênção por 38 anos. Muitas vezes achamos que Deus tem que fazer na nossa vida para ontem, mas temos que entender: o cronograma do céu não é o nosso cronograma. O tempo de Deus não é o nosso. Temos que esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus. Se Deus prometeu na sua vida, vai se cumprir. Não tenha pressa, não tenha medo. Vai se cumprir. Ali, voltando à palavra, o filho pródigo voltou para a casa do pai, onde o pai se alegrou, mas o irmão não. E o pai disse: meu filho estava morto e reviveu. Olha o que o pai está falando para você nessa noite. O que está morto na sua vida hoje eu vou tirar. Você vai reviver nessa noite. Tome posse da sua bênção, do seu milagre. Porque o que Jesus fez, meus irmãos, não foi para a gente se prostrar, não. Eu sei que são dias difíceis, dia mau. Mas se você vê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhum deles vem fácil as coisas. Lá no deserto eles ficaram 40 anos, mas Deus proveu. Tinha água, tinha pão, tinha carne. E Ele provia na medida certa. Porque Deus faz as coisas na medida certa. Não pense que você está demorando. Quando que vai chegar, meus irmãos? Vai chegar no tempo de Deus. Mas primeiro temos que tomar uma atitude. Assim como aquele filho pródigo que reconheceu. O primeiro passo é o reconhecimento. Temos que reconhecer que erramos. Temos que reconhecer que pecamos contra Deus. Ainda que estivermos dentro da igreja, que muitas vezes a gente está aqui dentro, mas com o coração vazio. E a palavra de Deus fala: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está. Então não significa que estamos aqui, estamos perto de Deus. Então devemos colocar a nossa mente no altar e em Deus, primeiramente em Deus, e reconhecer os nossos erros, nossos pecados, e pedir perdão ao Pai e voltar à sua casa. Ou será que você prefere comer as bolotas dos porcos? Você prefere sentar à mesa do rei, comer com fartura, ou prefere comer as bolotas dos porcos? Deus, quando curou aquele homem lá em Bethesda, o que ele falou? Tome a sua cama, levante e ande. Ali o significado da cama, sabe por quê? Para reconhecer o que Jesus fez na vida dele. Então, muitas das vezes, Deus vai fazer um milagre na nossa vida, mas temos que levar a cama. Temos que levar para reconhecer da onde que Deus nos tirou. E quando estivermos fazendo a obra dele, exaltando, porque Deus exalta, reconhecer que ele tem que crescer e a gente diminuir. Porque não somos nada sem a presença do Espírito Santo. O filho ali, ele reconheceu, ele teve o reconhecimento. Ah, mas Diaconisa, como eu falei, você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Eu não preciso saber. Porque eu nada posso fazer, a não ser chegar perto do irmão e dar um abraço. Mas Deus é que muda história. Ele muda cativeiro. Olha Paulo e Silas na prisão. Por volta de meia-noite, o que Paulo e Silas fez? Oraram a Deus e cantaram nele ao louvor. Meus irmãos, muitas vezes estamos acorrentados. Mas Paulo e Silas estavam. E eles não deixaram de orar. Eles foram açoitados, 40 menos 1, o que isso significa? Que naquela época não podia passar de 40 açoites. Então eles contavam 39. E aí eles diziam 40 menos 1. Será que
Naquela época eles estavam presos, trazendo o dia de hoje, nas igrejas atuais. Será que uma pessoa se levantar lá dentro, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, será que os presos vão falar o quê? Cala a boca. Mas os presos ali receberam, sabe por quê? Porque a nossa atitude, a nossa mudança, vai gerar mudança em alguém, vai gerar fruto em alguém. Você espelha alguém, porque você também já foi fruto de oração. Então não devemos desistir de ninguém. Ah, mas meu irmão, meu filho está na droga. Para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Ah, mas meu marido está afastado, porque para Deus nada é impossível. Como eu já disse, reconheça os seus erros, porque tudo mais Deus fará na minha e na sua vida. E nessa noite podemos sair daqui com essa pergunta: o que eu quero para a minha vida? Continuar sentado à mesa do rei ou comer a bolota dos porcos? Querer reconhecer que eu errei e pequei contra meu pai e voltar e pedir perdão, ou continuar vivendo uma vida dissoluta lá fora? Meus irmãos, não há tempo para perder tempo. Os dias estão findando. O nosso Jesus está voltando. E a Bíblia nos garante que vai ser um piscar de olhos. Vai ser rápido como um relâmpago. Então, que possamos nessa noite entender que assim como aquele filho pródigo se afastou da casa do pai, mas reconheceu e voltou, e entendeu que a herança da terra vai ficar na terra, mas a herança do céu vai ser eterna. Ele entendeu que mais vale o que está no céu do que está nessa terra. Que nessa noite nós possamos tomar isso em nossas vidas. Mais vale o que vem do alto do que está aqui na terra, porque tudo que está na terra é passageiro, mas no alto é eterno. Que possamos nessa noite ser diferente do que aquele irmão mais velho, para quando o irmão nosso voltar aos caminhos do Senhor, que nós possamos nos alegrar e entender que o que Deus dá a cada um é de cada um e ninguém tira, a não ser que você renuncie. Então, nessa noite, que Deus possa falar melhor no caso do coração, e assim eu agradeço minha vida por Graças a Deus, que Deus possa